Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon online. Sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa 11ª aula aqui deste módulo. Nós estamos falando aqui sobre a Epístola de 1 João, do capítulo 3 agora. Já entramos numa nova sessão, falando aqui então sobre os nossos textos, né, os nossos versículos aqui. O texto em português hoje começa assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Vamos entender aqui o que o texto tem colocado, né? Nós temos aqui em grego idete, potapen, agapen dedoken hemin hopater, hina tekna theu kleithomen kai esmen diatuto to cosmos u gnoskei remas, hot uk egno auton. Ok? Beleza. Tendo colocado isso, vamos analisar o texto palavra por palavra. Quando a gente tem aqui, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a gente precisa analisar isso aqui, tá? Aqui, onde eu estou mostrando, especificamente, idete, certo? Idete, eu acho sempre interessante esse verbo, porque ele é um verbo que, para mim, vocês vão entender porque ele é interessante. Porque o verbo idete, ele vem do verbo no grego horao. E ele sempre me intriga porque como é que horao vai virar idete, tá? Como é que horao vai virar idete? Especificamente, esse verbo está no aoristo e ele às vezes toma esse formato diferentão aí, porque ele tem uma mudança na sua raiz e tal. E aí ele vira idete e não horaete, por exemplo, tá? Mas o que a gente faz com isso, professor? Como é que a gente aprende esses verbos diferentes? A gente se acostuma com eles, tá? Então, idon, por exemplo, ele é um verbo que ele vai aparecer muito, o horao, ele vai aparecer muitas vezes na sua forma participial, tá? Então, muitas vezes ele vai aparecer com esse formato aqui, o formato é idon. Aí essa forma idon aqui, ela é traduzida como vendo, tá? Vendo. Vendo de ele viu, né? Deixa eu escrever melhor aqui. Vendo. E se é vendo, isso aparece muitas vezes na Bíblia, tá? Vendo ele isto, vendo aquilo, vendo Deus que, vendo, então é idon. Como é que eu sei que horao é idon? E como é que eu sei que idete é vede? Costume. Aprendi, vi tantas vezes, me acostumei, me familiarizei com o texto, com a palavra e acabei que, enfim, ela se tornou comum para mim. Então, deve se tornar comum para você. Algumas palavras elas vão se tornar comum, claro, se a gente tiver contato com elas. E é por isso que a gente está aqui fazendo esse comentário, né, para que a gente fique perto do texto e ele se torne algo fácil, né, para a gente entender. Beleza. Quando a gente tem aqui a ideia do vede que grande amor nos tem concedido, certo? Esse topapen, tá? Ele tem a ideia de que tipo de amor, certo? Quando ele diz aí tão grande amor, é como se fosse uma ideia assim de, sabe, que grande, quão poderoso, que diferente, sabe, que forma de amor a gente tem aqui. É uma palavrinha diferente, certo? No Novo Testamento ela vai aparecer somente 7 vezes, e ela vai aparecer com essa ideia de que lugar ou que tipo de amor, que grande amor, que tipo de amor é esse, tá? Algumas versões, no caso aqui em português,
ela é traduzida quão grande caridade, a revista corrigida, né? Amor, ela traduz agape, traduz como caridade, corrigida fiel traduz como quão grande amor, mas as versões em inglês elas vão traduzir, ESV vai traduzir what kind of love, ou seja, ó, que tipo de amor, ela já é um pouco mais específica, tá? Aqui a ASV, what manner of love, que é que maneira de amor, que tipo de amor. King James Version, what manner of love, também vai ser assim. Já a NASB vai ser how great a love, aí já vai ser quão grande amor. Então vai ter essa discussão, tá? De que qual é o tipo de amor, quão grande amor, que tipo de amor. Eu acho que o que a gente tem aqui, na verdade, essa ideia do quão grande é mais uma inferência, tá? E como a gente não trabalha necessariamente que com inferência na nossa tradução, a gente está tentando ser o máximo literal, então esse topapen, ele vai ser traduzido como que tipo, tá? Que tipo. Eu ia falar para você qual era as outras acepções dela no Novo Testamento. Então, ela aparece lá em Mateus 8:27, maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, quem é este? Que tipo de pessoa é essa palavra lá para se referir a Jesus Cristo, certo? Ele, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Então aí é essa aí. No que significaria, que tipo de coisa foi que ele falou, é essa mesma palavra, topapen. Quando a gente vem aqui para Lucas 7,39, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Quem e qual ou seja, de onde veio, que tipo, que forma, qual é a origem. Mesma palavra aí. 2 Pedro 3,11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, como os que, seria essa a ideia que foi traduzida aí como topapen. Já como quão grande, aí a ideia vem de Marcos 13:1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe a um de seus discípulos, mestre, que pedras, que construções, certo? Quão grandes pedras, quão grandes construções. Então, esse maravilhar-se, ele vem aí com essa expressão. Então, só para você entender que esse que tipo também pode ser traduzido como quão grande, dependendo aí então do contexto, certo? E a próxima é 1 João, como a gente já tem em mente aqui. Então são essas as passagens em que topapen vai aparecer para a gente poder entender, tá? Então que tipo ou quão grande, e aí nós temos aqui agapen. Tá? Agapen, você já conhece, a palavra conhecida do grego, né, comum, é a palavra para amor. Eu não sou muito de brigar por conta de pronúncia não, mas só para que você saiba que agape tem um acento aqui no alfa, no segundo alfa aqui, tá? Às vezes o pessoal fala muito amor ágape, né? Amor ágape, não é ágape, é agape, tá? E um outro detalhe, tá? Agape, ele não significa necessariamente um amor sacrificial. Nesse caso aqui sim, porque está falando do amor da parte de Deus, mas tem uma colocação que normalmente as pessoas fazem, que agape é um amor especial, é um amor sacrificial, é o amor de Deus. Não é, certo? Não é. Em termos assim da palavra em si, toda vez que eu uso essa palavra agape ou ágape, é o amor de Deus, um amor sacrificial em relação ao amor
o amor eros ou philos, ou seja lá qual for o outro amor que vai se falar. É muito bonita essa diferenciação, mas infelizmente não é verdade, tá? Não tem base textual para isso. O que a gente tem é o amor de Demas pelo mundo é um amor agape, tá? Então, o amor de Deus, ele vai ser entendido como amor de Deus se no texto, pelo contexto, nós vamos entender que é o amor que está falando de Deus ali. Se estiver falando de outra pessoa, um amor que é pelo mundo, por exemplo, fica claro que não é um amor de Deus, é um amor pelo mundo, um amor que não é sacrificial, é o contrário, é um amor próprio, né? Beleza. Veja que grande amor, dedoken. Dedoken é a palavra para nos tem dado, traduzido assim, né? Nos tem concedido, dado. O verbo aqui é o verbo didomi. É o verbo didomi, exatamente. O verbo didomi é o verbo para aqui, o verbo, a ideia de dar, eu dou. Então, dedoken, ele está aí na sua forma perfeita, certo? Como é que eu sei que é a forma perfeita, professor? Tem esse capa aí, denuncia que é um perfeito, tem a sua forma como se fosse uma espécie de repetição da raiz, e aí a gente entende que é perfeito. Não é o meu propósito aqui entrar em detalhes com relação à forma verbal, mas eu gosto de dar alguns toques para que o aluno identifique, né, se é um perfeito, se é um auristo e tal e tal. Dedoken, sendo perfeito, muitas vezes é traduzido como como tem dado. Aqui é a terceira pessoa do singular. Está falando de Deus Pai, né? O amor que Hopater, do Pai. Hopater, aqui ó, o Pai. Aqui é o sujeito e aqui é o verbo, tá? Nos tem dado, certo? Nos tem dado. Didomi é um verbo importante também. É bom que você lembre do verbo didomi, especialmente porque ele aparece no Novo Testamento 415 vezes. Eita, verbo para você precisar aprender. Por quê? Porque ele aparece 415 vezes. É muita frequência. Tem que conhecer, ele vai aparecer tantas vezes na sua frente que você tem que se acostumar com ele. Então, que ele tem dado, remen, que ele tem dado para nós ou a nós. Aqui é o verbo, aliás, é o pronome ego, mas é o pronome no plural, certo? Na primeira pessoa do plural. Remeis é a sua forma como nós temos no nominativo, e remen é a sua forma dativa, certo? Então, por isso que eu traduzo como a nós, porque ela é traduzida aqui com essa preposição, objeto indireto, quem dá algo para nós. Aqui é uma forma bem clara, né, do verbo transitivo direto e indireto que a gente tem em português. O verbo dar, quem dá algo, agape, aqui objeto. E ropate deu algo para nós, né? Então aqui o objeto direto. Deixa eu marcar o que é sintático aqui, pelo menos com essa marcação aqui amarela, tá? Então, objeto direto. E aqui remen. Remen é objeto indireto. Então vamos marcar aqui como objeto indireto de amarelo aqui para ficar melhor. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Então, Deus, quão grande amor, vejam vocês, João está dizendo para aqueles irmãos, filhinhos, né? Ele falou antes. Vejam vocês o quê? Vejam vocês quão grande amor, certo? Quão grande amor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso. Quão grande amor o Pai nos tem dado. A palavra pater aqui, ela é a palavra, deixa eu marcar aqui com azul, ropater é a palavra para
pai, que é onde vem a palavra patriarca. Já mencionei aqui em outros vídeos, não preciso ficar repetindo, tá? Pater, que o pai nos deu para nós. Vede que tipo de amor, quão grande amor ele nos deu. É interessante porque ele usa esse topapen, uma ideia de quão grande, porque agora ele vai falar de um grande amor, certo? Ou seja, ele vai falar desse amor aí da parte de Deus por nós, que é um amor em uma intensidade absurda, certo? Absurda no bom sentido, né? Numa forma enorme. Qual é o amor que Deus tem por nós? A ponto de sermos chamados filhos de Deus, certo? É interessante porque nós não temos esse a ponto no grego. A gente tem uma inferência de que pode significar isso, né? Mas qual foi o padrão, o parâmetro do amor de Deus para que ele fosse tão grande, desse tipo, né? Tão grande. Tecna, nós temos o rina. Normalmente a gente lembra do rina como a ideia do para quê, a fim de quê, a ideia do propósito. Mas nesse caso aqui ele foi traduzido como ao ponto de, certo? Então, o amor de Deus ele é tão grande, que ele nos rina, né? A ponto de nos tornar, de sermos chamados klethomen, certo? Klethomen é o verbo para kaleo, certo? Exatamente, kaleo. No caso aí, ele está no subjuntivo, por isso que ele está numa forma assim tão diferente, mas nós já temos o men aqui, que nos faz identificar que esse men aqui é primeira pessoa do plural, ou seja, está falando de nós. Sermos chamados, tá? O verbo kaleo também é importante, conhecido nosso, então ao ponto de sermos chamados. E aí nós temos aqui a palavra tekna theu. Tekna, se você lembra, é a palavra para filhos, para crianças. Teknia, às vezes João chama os seus filhinhos, né, de pairia, que é criança, ou teknia, que é criança também, filhinhos também. Então, nós temos aí kleithomen, a ponto de sermos chamados, ou sendo nós chamados, para que fôssemos chamados. Teríamos várias traduções aqui. Se a gente pegar aqui outros textos, nós temos que nós fôssemos chamados, ESV, that we should be called, ou seja, que fôssemos chamados. A Almeida Revista Corrigida também traduz, tem concedido o amor que tem concedido o Pai, que fôssemos chamados, e por aí vai. Então são formas que fazem a gente entender que esse a ponto de, ele é uma colocação própria da atualizada. Os outros não traduzem assim, certo? Não traduzem mesmo. Não traduzem mesmo. Achei interessante isso. Esse a ponto de, eu não estou dizendo que a atualizada está errada não, tá? Em usar aqui esse, como a gente tem aqui, ó, a ponto de. Não estou dizendo que esse a ponto de está errado não. Pelo contrário, eu acho que ele é até bem próprio para o entendimento aqui. Veja o que grande amor que Deus nos deu, nos concedeu, que o Pai nos concedeu. Qual? Que ao ponto, é um amor ao ponto de sermos chamados, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Certo? Não é tanto assim, então essa ideia de a ponto de, assim, literalmente, mas é claro que a ideia é essa, né? Vejam isso, que amor, esse amor de ele nos fez chamado filhos de Deus. E aí ele continua aqui com Kai Esmen, certo? Esse Kai Esmen, aqui na atualizada, foi traduzido como a ponto, e de fato somos filhos de Deus. Se você notar aqui, ó, foi traduzido, ó, e de fato somos filhos de Deus. De fato somos filhos de Deus. Só que não é exatamente isso, né, pessoal? Assim, deixa eu explicar melhor, né? Não é exatamente isso que está escrito aqui.
É claro que a tradução tá boa, é isso mesmo, ele traz uma ênfase boa para colocar isso, mas o que está escrito aqui é Kaiesmen, literalmente, e somos. Só que a tradução, né, ela vem para deixar mais claro o texto original para quem ouve em português e sentir essa ênfase. Mas o que eu estou querendo dizer é só em termos do literalmente o que temos aqui é e somos. E aí, logo depois, a gente tem diatuto. Diatuto é por isso, tá? Por isso. É dia com acusativo. Dia com acusativo. Ele tem essa ideia de por quê, certo? Por quê? Por conta disso. Por conta disso. Por essa razão. Por essa razão. Lembrando que a gente já colocou algumas vezes que as preposições do grego funcionam assim, né? Preposição mais complemento, né? Aliás, mais caso. Aí no caso aqui pode ser um substantivo, pode ser um pronome, mas a ideia é, ela tem um caso e vai ser o seu significado. No caso aqui, o que nós temos a preposição dia, mais nós temos o caso acusativo, vai ser um significado de por conta de ou por causa de. Então, quando a gente tem um dia mais acusativo, é essa ideia que se coloca aí. Então, por causa disso, assim, aí nós temos aqui o tutor. O tutor, se você não lembra, ele é o formato aqui do nosso pronome demonstrativo, certo? E ele está no neutro aí. Então, a ideia é por causa disso, certo? Por causa disso, porque ele está no acusativo, sendo neutro, então seria a ideia do diatuto é por causa disso. Só que a expressão diatuto, ela também aparece muitas vezes. Então é bom que você lembre por conta disso ou por isso. Isso a gente vai perceber muitas vezes, vai aparecer e é bom a gente lembrar. Por causa disso. Disso o quê? Disso que ele falou antes, mas isso a gente vai falar melhor na análise. Cosmos, essa é uma palavra fácil da gente lembrar, lembra de cosmovisão, cosmologia. Cosmos tem a ideia de mundo, certo? Mundo. É uma das primeiras palavras que a gente aprende no grego, então fica fácil aí da gente lembrar. Cosmos, mundo, lembra de Deus amou o mundo, Egapesen hotheoston cosmon. Cosmon, ali também a palavra é cosmos, está no caso acusativo. Deus amou o mundo. Então, por conta disso, por causa disso, o mundo. E aí nós temos aqui o gnoskei. O gnoskei, o é a partícula negativa, certo? Negativa. E gnoskei é o verbo gnosko. É o verbo gnosko. Deixa eu beber um pouco de água aqui. É o verbo gnosko na terceira pessoa do singular. Então, o mundo não conhece. Não conhece quem? Então, quem conhece, conhece algo ou alguém, né? Conhece remas. Não nos conhece, certo? Não nos conhece. O remas é a ideia a primeira pessoa do plural, nós, no acusativo, e é por isso que a gente traduz como nos, porque o mundo não nos conhece, já que o nos é objeto direto de conhecer, e esse nos aqui é por isso que a gente traduz esse remas como um pronome pessoal do caso oblíquo do português. Por quê? Porque o oblíquo é quando
ele não é sujeito. Se fosse sujeito, era pronome pessoal do caso reto. Mas essa é outra conversa. Vamos aqui, ó. Hot egno auton. Por quê? Porque o egno não conhece a ele, ou não o conhece, porque o mundo não conhece, certo? O mundo não conhece a ele, a Deus, certo? Essa é a ideia aí. O egno auton, porque o mundo não conhece a Deus. O egno aqui, ó, ele está no formato aqui do auristo, exatamente. Auristo, então o mundo não o conhece. Na próxima aula a gente coloca isso aqui numa linha clara para a gente poder passar para a nossa análise. Beleza? É isto, um grande abraço. Valeu.